A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui de Vitória da Conquista. E hoje eu vou comentar com vocês mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos iniciar a nossa jornada. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de estudos bíblicos. Hoje nós vamos iniciar mais um trimestre. Vamos iniciar mais 3 meses de estudo da Palavra de Deus. Aí é claro que eu quero agradecer você que está aqui conosco, estudando a Escola Bíblica Dominical e, claro, se preparando para poder ministrar ainda melhor na EBD aí da sua igreja. A você que ainda não é aluno, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, nessa tardinha onde tem a palavra inscrever-se e passe a ser um dos nossos alunos. Claro, você que já é um dos nossos alunos, eu quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer o seu carinho. Aproveita, gente, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe. Também, se você estiver interessado pelo material que a gente vai estar apresentando na aula de hoje, lição de número 1, é muito fácil você adquirir esse material. É só você deixar o seu comentário aí embaixo, dizendo que gostou, deixar também o seu e-mail. Aproveita, diz quem você é, onde você congrega, qual é a cidade que você mora. Eu quero conhecer você, porque com isso a gente vai mandar para você sim, na medida do possível. Pessoal, hoje nós estamos iniciando o primeiro trimestre da CPAD do ano de 2018 e também estamos iniciando a nossa primeira lição da EBD. E hoje nós vamos estudar o seguinte tema: a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. E é claro que já deu para perceber que nesse trimestre nós vamos aprofundar o nosso conhecimento bíblico sobre a Epístola aos Hebreus. Vamos retirar várias dúvidas que temos a respeito dessa carta. Também vamos compreender a respeito da excelência do Senhor, da supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre os profetas, sobre Moisés, sobre a lei, sobre os anjos. E é claro que a gente vai entender muito bem isso de acordo com a nossa Escola Bíblica Dominical. E vamos estudar isso à luz da Palavra de Deus. Então, vamos que vamos? Vamos começar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, porque a aula de hoje está uma bênção. Lição de número 1, querido professor. Hoje nós vamos estudar a respeito da Epístola aos Hebreus. E é claro que, estudando a respeito dessa epístola, nós também vamos aprofundar a respeito dos assuntos que a mesma trata. E hoje nós vamos retirar algumas dúvidas a respeito dessa carta. E é claro que, estudando essa epístola, você vai compreender muito bem a respeito dos assuntos vindouros que vão acontecer no decorrer desse trimestre. Mas a aula de hoje ela é muito importante, porque ela é o divisor de água. Na realidade, ela é aquela aula que vai direcionar você durante todo o trimestre. Então, é importante que você, como professor da EBD, se prepare bem para poder compreender a Epístola aos Hebreus, até mesmo para poder entender a respeito da sua autoria, para poder entender a respeito do período em que a Epístola foi escrita, para poder compreender qual era o propósito dessa carta. Hoje nós vamos estudar isso na EBD e eu acredito que Deus em Cristo vai usar poderosamente a sua vida na Escola Bíblica Dominical. Então tome nota do material que a gente vai estar citando aqui para você. Se você se interessar pelo material, a gente envia sim para você no seu e-mail, como a gente já falou aqui no início do nosso programa. Então, vamos entender a respeito disso. Você que já é professor da EBD, nunca se esqueça de apresentar aos seus alunos o texto bíblico da lição. E o texto bíblico de hoje está em Hebreus capítulo 1. Olha, não se esqueça também de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto aos seus alunos. Não se esqueça de apresentar aos seus alunos o texto áureo, porque o texto áureo é importante para a própria Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça também de apresentar a verdade prática, porque ela apresenta direcionadores da lição. Lembrando que a lição também possui um objetivo específico, um objetivo geral, e esse objetivo da lição de hoje é apresentar a carta aos Hebreus. Claro que dentro desse objetivo específico, nós encontramos também 3 objetivos específicos
que direcionam os 3 pontos da lição. São 3 objetivos específicos que nós vamos resumir em apenas algumas palavras e, claro, é importante você, como professor da Escola Bíblica Dominical, tomar nota dessas palavras e apresentar as mesmas em aula para os seus alunos. Nossa lição possui apenas 3 pontos. Isso significa que a sua lição pode ser dividida em 3 etapas, em 3 períodos. Entendendo isso, você vai ter a certeza como dividir o tempo da sua aula. Por exemplo, se você ministrar em cada período, em cada ponto, 20 minutos com participação do aluno, você vai ter uma média de 1 hora de ministração. Se a sua igreja lhe permite que você ministre um pouco mais, é só você calcular bem e poder ministrar os 3 pontos dessa lição, porque são importantíssimos. Então, vamos compreender um pouco mais a respeito da mesma. Os objetivos específicos da lição são 3, que se resumem em 3 palavras: pontuar, expor e mostrar. Pontuar a autoria e o destinatário e o propósito da carta aos Hebreus. Expor a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então, temos 3 focos. Se temos 3 focos, também possuímos 3 pontos dessa lição, que são autoria, destinatário e propósito da carta, Cristo, a palavra superior dos profetas, Cristo superior aos anjos. Querido professor, o tema desse trimestre é sobre a importância da Epístola aos Hebreus. E é muito importante que você, como professor, leve em consideração 3 dicas que eu vou dar para você poder ministrar bem a sua aula. A primeira dica é: estude com afinco a Epístola aos Hebreus. Ela só possui apenas 13 capítulos. Se possível, leia os 13 capítulos antes da ministração da sua aula. Mastigue-os, medite, faça rascunhos a respeito dos assuntos que você encontrar em cada capítulo. É muito importante que você medite em cada capítulo dessa epístola, porque a lição da Escola Bíblica Dominical está baseada nessa carta. Segundo, faça uma análise histórico-cultural desta epístola. É importante que você olhe para a epístola aos Hebreus, meditando, estudando, à luz do contexto em que a carta foi escrita. É por isso que nessa lição eu vou estar ministrando a respeito do contexto histórico-cultural da Epístola aos Hebreus, até mesmo para que nós possamos compreender os assuntos que são tratados na mesma. E é importante que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, entenda, faça esse olhar a respeito da Epístola aos Hebreus. Terceiro, faça uma análise teológica da carta. A Epístola aos Hebreus possui um profundo tratado teológico. E a profundeza teológica da Epístola aos Hebreus é riquíssima. Ela fala da supremacia do Senhor. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, não pode abandonar esse olhar. E nessa epístola, nós vamos compreender que o assunto lei e evangelho possui grandes relevâncias. É muito importante que você analise isso, que você procure estudar com afinco esse assunto. Tente linkar com a lição de hoje, apresentando os objetivos específicos. Também o objetivo geral, como eu já citei para você. Tente apresentar isso aos seus alunos e tente mastigar, debulhar o assunto da Epístola aos Hebreus. Tente apresentar a respeito da autoria, dos destinatários, tente apresentar o propósito da carta, porque é muito importante que o seu aluno da Escola Bíblica Dominical conheça esse assunto. Também procure apresentar a supremacia de Cristo acima dos profetas. Os profetas aqui se referem às Escrituras, que nós vamos entender daqui a pouquinho. Procure apresentar também a supremacia de Cristo superior aos anjos, que vamos estudar também nessa lição. Então, querido professor, eu espero que Deus em Cristo use você no estudo da Escola Bíblica Dominical. Acredita-se que a Epístola aos Hebreus foi escrita durante o período sombrio do Império Romano, o período que foi liderado por Nero,
o mais sanguinário imperador de Roma, o mais terrível, o mais ditador, o mais louco e mais áspero líder de Roma, que passou a perseguir os cristãos entre o ano de 55 a 68. Nero era louco. Ele é responsável, de acordo com a história cristã, por decapitar Paulo. Nero também mandava perseguir o povo de Deus. Há relatos que ele mandava prender os cristãos. E pelo fato dos cristãos testemunharem que eram luz do mundo, ele mandava prender os amados irmãos em postes. Durante a noite, os banhavam com piche e acendia sobre eles o fogo, de tal ponto que esses cristãos se tornavam postes, luzeiros durante a noite. E aqui eu quero entrar em alguns detalhes. O escritor da Epístola aos Hebreus comenta sobre a possibilidade da perseguição por parte dos romanos à igreja em Jerusalém. Hebreus capítulo 12, versículo 4, registra isso. A Epístola aos Hebreus foi escrita após a morte de Tiago, o qual era líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago é o irmão do Senhor. Foi escrita antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito. Durante esse período, acredita-se que a epístola foi escrita para poder confortar alguns irmãos e orientá-los a respeito da fé em Cristo Jesus, assim como apresentar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E é por isso que estudiosos acreditam que a epístola foi escrita durante o ano 63 ao ano 70, ano em que Jerusalém caiu. E a ideia que se dá aqui dessa carta ser escrita antes do ano 70 é porque no ano 70, especialmente, foi o ano em que Jerusalém foi destruída, o ano em que o templo caiu. E a epístola dá indícios que durante esse período de 63 a 70, antes da queda, que a epístola foi escrita nesse período. Capítulo 7, versículo 8 diz isso. Capítulo 9, capítulo 8 também fala a respeito de sacrifícios que eram realizados em Jerusalém. Esses sacrifícios apontam para o templo. Hebreus 9, versículos 6 a 9, deixa claro que os sacrifícios ainda eram realizados e significa que o templo ainda não tinha sido destruído. Então, aonde situa-se o período de escrita dessa carta? Entre o ano 63 ao ano 70, ano em que Jerusalém cai, é destruída, e o templo também. E a Epístola aos Hebreus é uma das cartas do Novo Testamento que possui um grande destaque, porque o autor se preocupa em todo o tempo a apresentar a supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre a lei, a supremacia de Cristo sobre os profetas, a supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre Arão, sobre o templo. E é interessante a gente compreender isso. É claro que a carta também possui um objetivo específico, um objetivo de orientar os irmãos em meio à perseguição. E um objetivo também de apresentar a luz da palavra de Deus. E vários autores concordam com essa informação que eu vou passar para vocês. Acredita-se que o autor da Epístola aos Hebreus não apresenta o seu nome, até mesmo por causa da grande perseguição que estava se dando contra a liderança da igreja. E é interessante que ele esconde o seu nome, oculta o seu nome, para poder estar com vida, para poder orientar os irmãos e a igreja de Jerusalém, porque a Epístola aos Hebreus é escrita diretamente para os irmãos em Jerusalém. Outra coisa que a gente percebe também é que nesse mesmo período, o pastor da igreja de Jerusalém havia acabado de ser morto, Tiago, irmão do Senhor. E é provável que o autor da epístola oculta o seu nome por preservação pessoal. No capítulo 13 da epístola, versículo 1 a 3, o próprio autor da epístola comenta sobre alguns irmãos da igreja que estavam presos
e passando por grandes aflições sobre o domínio romano. Daí já percebemos que a perseguição sobre a igreja havia iniciado. E no ponto de número 1 da lição, vai estudar a respeito da autoria, do propósito e do destinatário desta epístola aos Hebreus. É claro que nós vamos detalhar isso com você. E vamos iniciar pela autoria. Vamos esclarecer algumas coisas, vamos retirar algumas dúvidas. E é muito importante você compreender isso. É claro que eu estou aqui utilizando com você um material que é um material da carta aos Hebreus, um material também histórico-teológico, para que você compreenda que aquilo que nós vamos afirmar aqui a respeito da epístola possui base bíblica e base teológica. Há evidências internas e há evidências externas que a epístola aos Hebreus possui um autor desconhecido. Vamos compreender isso um pouco mais a fundo. A autoria da epístola aos Hebreus tem sido tema de grandes debates, de grandes discussões, porque todas as pessoas que estudam essa carta procuram saber quem foi o autor. A cópia mais antiga e mais completa da epístola aos Hebreus chama-se Papiro de Chester Beatty, que está situado entre os registros paulinos, após a epístola aos Romanos. É claro que nós vamos esclarecer a respeito disso. Vamos entender por que a carta aos Hebreus foi parar no meio dos escritos paulinos. Eu não estou afirmando aqui que Paulo foi o autor da epístola, mas vou explicar por que a epístola aos Hebreus foi parar exatamente no meio dos escritos paulinos. Embora a autoria paulina seja levada como tradicional, vamos apresentar para vocês 3 evidências, 3 razões para desconsiderar a autoria paulina da epístola aos Hebreus. Vamos entender uma a uma, olhando para a epístola aos Hebreus, olhando para a história e compreendendo o texto bíblico. A primeira razão para resistir à ideia que a epístola aos Hebreus é uma epístola paulina é que a epístola aos Hebreus é uma epístola anônima, como nós já iniciamos a nossa aula de hoje, falando a respeito da grande perseguição que estava se dando por parte de Nero aos irmãos que estavam em Jerusalém, aos irmãos que cultuavam o Senhor. E por causa disso, o autor da epístola oculta o seu nome. Se nos situarmos na história, vamos perceber que a epístola foi escrita em um período de perseguição violenta contra a igreja. E também vamos entender que a epístola foi escrita entre o ano 63 ao ano 70. No ano 70, existe um evento que marca toda Jerusalém, a queda de Jerusalém pelo general Tito e suas tropas. No ano 64, Nero põe fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então temos 2 eventos aqui importantíssimos. E é importante levar em consideração que o apóstolo Paulo, que é tão conhecido dentro das Escrituras, foi morto pelas mãos do próprio Nero, decapitado em Roma, na Itália. Nós não temos a data exata, mas se levarmos em consideração, durante esse período, Paulo encontrava-se preso, sob perseguição. E aqui é um detalhe que a gente precisa levar muito em consideração. O autor da Epístola aos Hebreus oculta o seu nome, diferente de Paulo. Paulo não tinha medo de ocultar o seu nome. Em todas as 13 cartas do Novo Testamento, Paulo cita o seu nome, Paulo apresenta a sua saudação, Paulo apresenta a sua forma de agradecimento. Paulo tem uma forma de saudar e uma forma também de despedir-se da igreja. E é claro, é evidente em todas as 13 epístolas que nós encontramos no Novo Testamento. A forma de linguagem, a forma da escrita de Paulo é semelhante em cada epístola, diferente da epístola aos Hebreus. Então, já encontramos a primeira evidência. A forma da escrita de Hebreus é diferente até mesmo das epístolas que Paulo escreveu. Outra coisa que precisamos levar em consideração. O autor da epístola aos Hebreus faz questão de dizer que ele não é uma testemunha ocular. O que é isso? Aquele que andou diretamente com Jesus. Em outras palavras, um discípulo da primeira geração. O que é um discípulo da primeira geração?
É um discípulo que caminhou com o Senhor, que presenciou os milagres, que viu Jesus. Um discípulo da segunda geração é um discípulo que foi discípulo de outro discípulo de Jesus. Por exemplo, o próprio Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele é discípulo da segunda geração. Ele foi discípulo de Pedro e ajudou a Pedro a escrever o Evangelho, que levou o seu nome, Marcos. Ajudou a Pedro também a escrever a primeira epístola de Pedro. Outra situação que acontece, Lucas. Lucas não é um discípulo direto de Jesus, mas Lucas é um discípulo direto de Paulo. Ele é um discípulo da segunda geração. Em outras palavras, o autor aos Hebreus faz questão de dizer que ele é discípulo de discípulos. Já já eu apresento para você a evidência bíblica. Enquanto isso, Paulo faz questão de dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele, Paulo, era testemunha ocular, testemunha que viu Jesus, testemunha que acompanhou esse chamado espiritual, que o próprio Jesus o chamou. Em outras palavras, ele não foi chamado pelos discípulos, mas ele foi chamado pelo Senhor. Então, Paulo se considerava um discípulo da primeira geração. Já o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, dá detalhes. Ele diz que ele mesmo é um discípulo da segunda geração. Vamos ao texto para poder clarear o nosso pensamento e compreender essa diferença. Enquanto Paulo diz que é um discípulo da primeira, que recebeu esse chamado do próprio Jesus, o autor dos Hebreus diz que recebeu esse chamado, recebeu essa missão dos discípulos de Jesus. Capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso significa que ele mesmo estava testemunhando que a mensagem que foi pregada para eles foi pregada por aqueles que ouviram, os discípulos da primeira geração. E a segunda razão para resistir à ideia que a Epístola aos Hebreus é uma epístola paulina é demonstrada pelo próprio testemunho de Paulo. Vamos analisar suas epístolas para que a gente possa compreender. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9, observamos: E por derradeiro de todos, me apareceu a mim, como um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha Paulo dando testemunho, dizendo que Cristo apareceu a ele como um abortivo, que ele foi o derradeiro a ser chamado pelo próprio Senhor. Observemos também Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, onde o próprio Paulo testemunha a respeito de si. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Aqui percebemos o próprio apóstolo Paulo dando testemunho desse evangelho, da pregação, da mensagem verdadeira e genuína que ele recebeu do próprio Senhor, diferente do autor da Epístola aos Hebreus. E a terceira razão para resistir à ideia paulina da Epístola aos Hebreus é o próprio testemunho do autor da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, como já citamos para vocês, ele faz questão de dizer que o evangelho que foi chegado até eles foi anunciado por aqueles que ouviram do Senhor. Não é um evangelho que foi diretamente trazido do Senhor, mas é um evangelho que foi anunciado pelos discípulos, os apóstolos, que anunciaram essa palavra. Ou seja, ele, o autor da epístola, é provavelmente um discípulo da segunda geração. E o estilo teológico da Epístola aos Hebreus não é o mesmo estilo teológico das epístolas de Paulo. Não faz parte da característica ministrada por Paulo nas outras epístolas. Por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus se preocupa em estudar o livro de Levítico e apresentar a lei e apresentar Cristo como superior a essas coisas.
E outro detalhe, a Epístola aos Hebreus possui no Novo Testamento uma das melhores escritas na língua grega. Acredita-se que a Epístola aos Hebreus foi escrita por uma pessoa erudita da área. E também a própria epístola possui uma eloquência maravilhosa a respeito desse assunto. E quando se trata no requisito eloquência, Paulo não possui tanta praticidade com esse assunto. Vamos observar dentro da palavra de Deus as evidências que comprovam isso. E Paulo faz questão de afirmar que ele não possuía esse recurso, que ele não tinha essa capacidade da eloquência. Observe o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 1,17, Paulo diz: porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz não se faça vã. Em 1 Coríntios 2,1, ele continua falando a respeito desse assunto, que ele não possui tanta eloquência assim como o próprio autor da Epístola aos Hebreus deixa isso claro em toda a carta. Paulo diz que ele não possuía esse estilo, essa capacidade. Vamos observar o que diz o texto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui como sublimidade de palavras ou de sabedoria. E o testemunho da história da igreja apresenta que a autoria de Paulo é descartada da Epístola aos Hebreus. Vamos analisar no contexto histórico da história da igreja para poder compreender isso. Esse assunto que nós estamos falando para você. Clemente de Alexandria é um dos primeiros que fala a respeito da autoria dessa carta. Ele acreditava que possivelmente Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, escreveu na língua hebraica. E Lucas, como seu discípulo na fé, depois traduziu para o grego robuscado. Orígenes chegou até confessar a incerteza da autoria do autor da Epístola aos Hebreus. E ele chega até a citar que a epístola não foi escrita por Paulo, mas pensava-se que a epístola foi escrita por Lucas. Já Martinho Lutero propõe a autoria da epístola não por Paulo, mas ele chega a propor a autoria da epístola por Apolo. Existem aqueles que acreditavam que até Priscila escreveu a carta. É interessante você dessa lição não é apresentar o autor específico, mas é demonstrar que a lição de hoje, a Epístola aos Hebreus, ela possui um autor oculto. Nós não sabemos quem é o autor. Pelo contexto histórico, como eu já expliquei para você, já deu para perceber que a igreja estava passando por uma grande perseguição. E pelo fato da perseguição, o autor da epístola prefere ocultar o seu nome. Mas é descartada aqui, em todo o tempo, a autoria de Paulo dessa epístola, a Epístola aos Hebreus. Vamos compreender agora sobre os destinatários da carta. Se você observar bem a Epístola aos Hebreus, você vai ver muitas citações do livro de Levítico. Você vai ver muitas referências aos profetas, aos ritos judaicos. Isso significa que a carta possui um povo, possui um destinatário. E quem era o destinatário dessa carta? Os judeus que se encontravam em Jerusalém. A epístola também apresenta várias referências ao Antigo Testamento. E é por isso que a epístola é escrita por um pastor cristão que utiliza o Antigo Testamento para demonstrar a supremacia de Cristo, Senhor dos senhores, Senhor sobre a lei, Senhor sobre Moisés, Senhor sobre os profetas. E o autor da Epístola aos Hebreus é um profundo conhecedor da liturgia do tabernáculo, é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E em tudo ele procura apresentar detalhes e demonstrar a supremacia de Cristo. E é claro que citando o tabernáculo, citando o templo, citando essas coisas, já percebemos que os destinatários são os judeus que estavam em Jerusalém passando por uma grande perseguição. Hebreus capítulo 2, versículo 16, o próprio autor faz questão de dizer que Cristo adota todos os homens como descendentes de Abraão. Outra questão que faz questão de ser levada em consideração é a citação
do próprio autor da epístola a respeito das promessas aos descendentes de Israel, aos descendentes de Abraão, conforme a palavra de Deus. Portanto, esses assuntos aqui eram interessantes para o povo judeu, fazia parte do seu cotidiano, fazia parte da sua lida, e cada assunto, cada detalhe, um significado profundo na história do povo judeu. E acredita-se que os destinatários dessa carta moravam na região da Palestina e em Jerusalém, e essa carta é direcionada para eles. E em terceiro lugar, qual é o propósito dessa carta? Essa carta possui o propósito de exortar o povo de Deus, de exortar os filhos de Jerusalém. Claro que exortação não é só descer o chicote, como muita gente pensa. A exortação, ela também se encaixa no encorajamento, ela também se encaixa no reforço espiritual para aqueles que estavam fracos na fé. E a Epístola aos Hebreus traz esse encorajamento para que os crentes que estavam sendo perseguidos tenham bom ânimo e continuem perseverando na fé, sem negar a Cristo. E por causa da grande perseguição, muitos irmãos da igreja estavam desanimando na fé. É por isso que a igreja é tratada aqui nessa epístola como a igreja vencedora. E é por isso que o autor da epístola procura animar os irmãos a perseverarem em Cristo. A epístola também possui um tema central, um tema teológico, que apresenta a superioridade de Cristo, a supremacia do Senhor. A supremacia de Cristo sobre os profetas, capítulo 1, versículo 1 e 2. A supremacia de Cristo sobre os anjos. A supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre Arão, sobre a lei. A supremacia de Cristo sobre o sumo sacerdote. E a supremacia de Cristo sobre todo o Antigo Testamento. E o segundo ponto da lição vai tratar a respeito da superioridade de Cristo em relação aos profetas. Chegamos ao segundo estágio da nossa lição. E é importante compreendermos essa superioridade, apresentar aos nossos alunos na lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Hebreus 1. Deus falou no passado pelos profetas, mas agora, atualmente, falou por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso significa que Cristo é superior aos profetas. E a revelação dos profetas fez com que o povo de Israel se destacasse entre os demais, fosse diferente, porque o próprio Deus falava pela boca dos profetas. E o autor aos Hebreus acaba demonstrando que Deus se comunicava com os seus através dos profetas. E agora se comunica com os seus através de Cristo. Cristo é superior aos profetas. E aqui você percebe que a Epístola aos Hebreus é uma demonstração que Deus ainda fala. No passado ele falou através dos profetas. Agora ele fala através de Cristo. Ele é a revelação superior. E a Epístola aos Hebreus demonstra a antiga aliança no Antigo Testamento, que foi preciosa, foi real, mas procura demonstrar a nova aliança através de Cristo, que é verdadeira, que se comunica com o homem e, claro, tem esse relacionamento direto com Deus. E aqui a gente precisa ter noção que o autor da epístola é um judeu que está em Jerusalém, que estava vivendo nesse contexto, conhecia os ritos e que estava tentando pastorear o rebanho de Deus. E se preocupava, acima de tudo, demonstrar a supremacia da aliança com Cristo, que era superior à supremacia da aliança do Antigo Testamento, apresentada através dos profetas. Agora, Cristo apresenta a nova aliança através dele mesmo, como Filho de Deus. E a revelação profética da nova aliança é demonstrada em Cristo, porque Deus falou por ele mesmo, por intermédio dele, por intermédio de Cristo. E aí você percebe, havendo falado pelos profetas, e agora falando com você através de Cristo, revelando-se através do Senhor. E aqui surge uma pergunta: será que Deus parou de falar através dos profetas? Vamos compreender algumas coisas. Primeiro,
Profeta dentro da Bíblia é aquele que tem condições de escrever a Escritura, aquele que recebe uma revelação direta de Deus. Hoje, nós não encontramos mais profetas com esse ministério, até mesmo porque o cânon da Bíblia foi fechado, tanto do Antigo como do Novo. O profeta que percebemos e encontramos hoje é aquele que está debaixo da lei de Cristo, é aquele que está debaixo do Espírito de Cristo. Isso significa que o profeta precisa ser dependente de Deus. É claro que profeta não é um cargo da igreja. Profeta não é algo que alguém pode bater no seu peito e dizer que é. Profeta é aquele que renuncia a si mesmo. É aquele que é servo de Cristo. É aquele que entrega uma mensagem direta através de Cristo. Em outras palavras, o profeta não abandona a palavra de Deus. O profeta não abandona a mensagem de Cristo. O profeta não deixa de glorificar a Cristo, porque o profeta agora da nova aliança trabalha por intermédio de Cristo. E o profeta da nova aliança não tem o poder de escrever a Escritura, mas ele tem o poder de revelar a Escritura. Melhor dizendo, tem o poder de iluminar a Escritura, compreendendo o que o texto diz, apresentando o que o texto diz, sendo porta-voz da mensagem que já está escrita. E em terceiro lugar, você vai ver que Cristo é a revelação final. Cristo é o Senhor. Ele é superior ao estilo profético do Antigo Testamento. E é claro que o estilo profético do Antigo Testamento possui um peso ímpar. Foi o divisor de águas, direcionou, pavimentou o caminho para que o Senhor pudesse chegar. Mas o estilo profético do Antigo Testamento se findou. O que existe hoje é o estilo profético que é utilizado a partir de Cristo, que revela Cristo, que ilumina a palavra de Deus através do Espírito sobre a vida daquele que é porta-voz da mensagem. E Cristo aqui é superior aos profetas porque ele é o redentor do mundo. Nele se cumpre todas as profecias. Todas as profecias apontam para ele. Cristo é superior aos profetas porque ele é o Senhor dos profetas. George Led chega a dizer que a Epístola aos Hebreus apresenta essa questão de dualismo. E esse dualismo é real, é claro, apresenta a comparação do Antigo com o Novo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Cristo e os profetas e Cristo. E segundo os autores Carson e Moore, chegam a dizer que a Epístola aos Hebreus está alinhada com a sua introdução. E alinhada com a sua introdução, você percebe que ela demonstra em todo o tempo a superioridade de Cristo. Jesus superior aos anjos, Jesus superior ao sumo sacerdote, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a todo o Antigo Testamento. E nesse trimestre a gente vai estudar um a um em cada lição aqui da Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder. Vamos então ao terceiro e último ponto da lição. Ufa! Já deu para perceber que a lição de hoje é uma lição muito importante, que tem muito conteúdo, muito material para estudar. Se você quiser o material, a gente pode enviar para você. Então aproveita, diz aí que gostou, deixa o likezinho, viu? Compartilha, deixa aí o seu e-mail que a gente vai mandar para você sim, com todo carinho, em nome de Jesus. Vamos para o ponto de número 3 da lição, que vai estudar a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo é superior aos anjos em natureza e essência. Como assim? Vamos compreender. Temos que ter em mente que o autor da Epístola aos Hebreus, ele agora está apresentando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas criadas. Ele inicia apresentando essa supremacia de Cristo sobre os anjos, até mesmo porque era a cultura judaica. Os judeus acreditavam, por exemplo, que os anjos foram ajudantes na escritura da lei que foi entregue a Moisés. Existia essa crença sobre os anjos. Observe João capítulo 5. Acreditavam-se que de tempos em tempos um anjo do Senhor descia e movimentava as águas. Um anjo do Senhor aparecia e entregava uma revelação. Um anjo do Senhor aparecia e chamava as pessoas para uma grande obra.
Então, aqui o autor da Epístola aos Hebreus está se preocupando com isso. Está querendo demonstrar que Cristo é superior aos anjos, em essência. E também é superior no seu ministério. Vamos compreender isso. Hebreus 4:1 faz questão de dizer que os anjos são inferiores a Cristo, Filho de Deus. Isso por quê? Porque os filhos de Israel acreditavam no poder dos anjos. Os judeus acreditavam nessa supremacia, nessa questão especial dos anjos. Futuramente surge no meio da igreja, especialmente perto do primeiro século, João combate muito isso, uma crença do culto aos anjos, dos aeons, aqueles que foram criados, que criaram todas as coisas, e isso acaba espalhando uma doutrina chamada gnosticismo. Não é assunto para hoje, mas é só para você tomar nota e apresentar essa curiosidade aos seus alunos. Depois pesquisa, que você vai perceber que tem muita coisa boa a respeito desse assunto aí. João combate com o seu evangelho, João combate nas epístolas também essa doutrina errônea do culto aos anjos. E existe na Epístola aos Hebreus esse combate, esse dualismo. Existe na Epístola aos Hebreus esse dualismo entre o superior e o inferior, entre as trevas e a luz. É importante a gente compreender isso. E o autor da epístola está se preocupando em demonstrar Cristo superior aos anjos. E Cristo é superior aos anjos em majestade e senhorio. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Os anjos são criaturas. Ele é o Criador. Os anjos são criados. Ele é gerado, não criado. Cristo não é criatura, ele é Deus. E é por essa razão que o autor da Epístola aos Hebreus faz questão de chamar a atenção para Cristo. Cristo é Senhor, ele merece ser adorado, ele merece ser exaltado. E ele está pregando aqui para os judeus, que antes não viam Cristo como Senhor. E é por isso que ele pega os ritos do Antigo Testamento, pega todas as práticas e inicia com os anjos, mostrando a superioridade de Cristo sobre essas criaturas e demonstrando que Cristo merece a verdadeira adoração. E para finalizar, o autor da Epístola aos Hebreus destaca alguns princípios sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas e anjos. Capítulo 1, versículo 2 diz que Cristo é herdeiro de todas as coisas, por quem tudo foi feito. Cristo, e não os anjos, no resplendor da sua glória, fez-se em nosso lugar purificação por nossos pecados. Versículo 4, Cristo é mais excelente, é superior, é glorioso do que os anjos. Versículo 8 faz questão de dizer, do capítulo 1 de Hebreus, que o seu trono, o trono de Cristo, já existe de gerações em gerações, de séculos e séculos. Ele é o Senhor. E o versículo 13 do capítulo 1 diz que debaixo dos pés de Cristo e não dos anjos foram colocados todos os inimigos. Gente, que lição maravilhosa. Hoje estudamos a introdução da Epístola aos Hebreus. Muito conteúdo, muito material. Querido professor, prepare-se para ministrar bem a sua lição. Que Deus em Cristo abençoe você. Pessoal, aproveita, segue a gente aí nas redes sociais. A gente vai deixar os endereços para você no Facebook, no Instagram, no Twitter. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de compartilhar essa lição para os seus amigos. Compartilha, olha, aproveita, estuda, se prepara, leia a Epístola aos Hebreus. Que Deus em Cristo abençoe você. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até a próxima lição, viu? Tchau, tchau.